Oi, gente, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, sobre sua casa. Vamos começar mais um culto online aqui na Primeira Igreja Batista de Potirendaba. Eu sou o Renato e hoje nós vamos ter mais uma vez oração, nós vamos ter louvor e a mensagem bíblica com ela, nossa missionária Esther Alves. Olha ela aí, dando um tchauzinho pra galera. Ela que tá sempre em missão lá em Carolina, Maranhão, mas em férias vai falar aqui de Potirendaba com a gente. Bom, vamos começar antes de tudo apresentando o nosso culto ao Senhor. Você pode orar comigo? Onde quer que você esteja, o Senhor nos alcança. Isso que é bom. Por isso que eu gosto de falar com esse Deus vivo, esse Deus onipresente que está com a gente em qualquer lugar. Oremos então. Nosso Senhor, nosso Deus e Pai, quero te louvar, em nome de Jesus, te dar glórias, te dar graças por quem o Senhor é, desejando que seja feita a vossa vontade sobre toda a terra como no céu, seja feita também a vossa vontade na vida de cada uma dessas pessoas que agora nos acompanham e que também se colocam em reverência diante do Senhor. Nós queremos te apresentar este culto, desejo te apresentar o louvor com o Gessé, desejo te apresentar a Esther, e que o Senhor fale através dela, de acordo com o teu propósito para a tua igreja espalhada sobre toda a terra. Essa é a nossa oração, desejando a tua bênção, Pai, a tua graça, a tua cura sobre cada pessoa que agora nos acompanha e que ora ao Senhor, onde quer que esteja, porque o Senhor é esse Deus maravilhoso que nos acompanha em todo lugar. Muito obrigado, Jesus, por tudo. É assim que a gente ora e já te agradece. Amém. Agora sim, vamos ouvir o Gessé cantando e daqui a pouquinho a Esther pregando e juntos a gente vai cultuando. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém, aleluia, quebrantado pelo amor do Senhor Jesus. Que bênção de louvor. Que prazer poder estar mais uma vez com os irmãos neste culto, nesta celebração. Como o Renato disse no início, hoje eu estou aqui em Potirendaba, estou curtindo um pouquinho a família, alguns dias, renovando as forças para retomarmos no próximo ano. E hoje, né, o último domingo, eu não sei quando você estará assistindo a este culto, acompanhando e louvando conosco, mas nós estamos transmitindo hoje no último domingo do mês de dezembro, último domingo do ano de 2020. Que bênção, né? Chegamos ao final de mais um ano. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos um texto de 2 Coríntios, capítulo 4. O texto base é o capítulo inteiro, os versículos de 1 a 18, mas eu quero ler hoje apenas o versículo 7, que Paulo diz assim: mas nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Mas antes de nós fazermos a reflexão, eu quero mais uma vez orar com você. Nós já tivemos um tempo de oração, nós já tivemos um tempo de louvor e adoração ao Senhor. E mais esse momento nós vamos ter a reflexão na sua palavra. Nós queremos pedir ao Espírito Santo que mova o nosso coração, que fale conosco. Por isso eu te convido a orar mais uma vez ao Senhor. Deus, nós queremos te agradecer, porque mais uma vez nós podemos, apesar de distantes ainda fisicamente dos nossos irmãos, nós podemos, através de plataformas como essa, louvar ao Senhor e prestar o nosso culto e a nossa adoração, Pai. Nós te louvamos por esse tempo, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, te louvamos também pela Tua palavra, a Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que ela é verdadeira, em que nós podemos confiar totalmente, plenamente. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é um Deus grande e poderoso. E te louvamos também, porque nós temos a oportunidade de prestar o nosso culto, a nossa adoração, a nossa devoção ao Senhor livremente. Obrigado, Jesus. Obrigado pela oportunidade de nos achegarmos ao Senhor neste momento. Nós queremos pedir que Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Que não seja, Senhor, eu, Esther, falha, pecadora que falha, mas que seja o Teu Santo Espírito, Deus. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos, juntamente com os meus irmãos, pedindo que o Senhor fale a cada um de nós. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui nós podemos confiar em Ti, no Teu poder, na Tua grandeza. Muito obrigada, Senhor Jesus. Fale conosco neste momento. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém
Amém, meus irmãos. Então, nós lemos aqui na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 4, versículo 7, quando ele diz, vou ler mais uma vez, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Nós acabamos de cantar sobre a mensagem da cruz, que nós somos quebrantados pelo amor de Jesus, quebrantados pela mensagem da cruz. Por isso nós nos aproximamos, por isso nós nos achegamos a Ele. E aqui Paulo, ele fala de um tesouro escondido em vaso de barro. Por que que ele usa esse exemplo, né? Porque antigamente, no seu tempo, os grandes tesouros, né, as coisas de valor, as joias preciosas eram escondidas em vasos de barro. Por quê? Porque vasos de barro, eles exteriormente não têm valor nenhum, não existe beleza, não aparenta nenhuma riqueza. Então, exteriormente, ele não chamava a atenção. Se nós fôssemos, né, pensar na nossa realidade, ou no nosso contexto brasileiro, e principalmente o contexto mais antigo, nós pensaríamos sobre os velhinhos, né, aquele pessoal mais antigo que escondia dinheiro embaixo do colchão, né? Tenho certeza que cada um de nós conhece alguém de alguns anos mais atrás, né, que escondia o seu dinheiro, o seu tesouro, algo precioso embaixo do colchão. Então, se Paulo estivesse escrevendo para a igreja brasileira de algum tempo atrás, ele talvez diria, né, que nós temos esse tesouro escondido debaixo do colchão. Porque são lugares, né, o vaso de barro é um lugar que não se chama atenção, não traz o valor para si. E por isso ele usa esse exemplo, né? Mas ele fala então de um vaso, ele fala de um tesouro, e ele diz que nós temos esse tesouro escondido em vaso de barro. Ou seja, ele fala sobre um tesouro. Lá no verso 3 até o versículo 6, ele nos conta quem é esse tesouro. E ele diz assim, mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Cristo. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então ele nos diz, ele nos mostra quem é esse tesouro, o que é esse tesouro. E o tesouro é o Evangelho da glória de Cristo. O Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem do Deus vivo. Então, o nosso tesouro é esse Cristo, o Messias, o Filho de Deus, que é capaz de revelar a glória de Deus, que é capaz de nos revelar a imagem total e plena do Senhor Jesus, do Senhor Deus, Criador. Nós acabamos de comemorar e passar aí pelo Natal. E Ele é a razão desta comemoração. Ele é a razão, Ele é o nosso tesouro. O Senhor Jesus é este tesouro. O Filho de Deus, que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Então, este é o tesouro. Paulo também nos revela quem é este tesouro. O tesouro é Jesus Cristo. Mas ele fala sobre um tesouro escondido em um vaso de barro. Então, quem é o barro? Quem é o vaso? Somos nós. E por que ele usa
esse exemplo de um tesouro em um vaso de barro, para nos lembrar da nossa fragilidade, da nossa finitude, da nossa pequenez, da nossa insuficiência absoluta. E por isso, a nossa suficiência, o nosso valor não está em quem nós somos, mas em quem nós temos em nós. Nós somos esse vaso de barro. Nós temos esse tesouro escondido em nós, o nosso Senhor Jesus. Por isso, a mensagem da cruz não está, não tem a ver com quem nós somos. O Evangelho não tem a ver com o que nós temos em nós, mas tem a ver com o nosso tesouro. E o nosso tesouro é o Senhor Jesus. E é por isso que Paulo nos diz, no versículo 5, mas nós não pregamos a nós mesmos, mas Jesus Cristo, o Senhor. Nós não pregamos a nós mesmos, porque Paulo entendia que ele era esse vaso de barro. E por isso nos leva a ser lembrados também que nós somos esse vaso de barro. E que o verdadeiro valor, o nosso verdadeiro valor, o nosso verdadeiro tesouro está em Jesus, o nosso tesouro. O nosso tesouro. E qual é a finalidade? Por que então Paulo nos fala sobre isso? Então ele diz, mais uma vez lá, o versículo 7, mas nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede não provém de nós, mas provém de Deus. Existe uma razão de nós sermos esse vaso de barro. E nós apenas carregarmos esse tesouro, para que nós não nos esqueçamos que o poder verdadeiro, o poder a quem nós devemos nos apegar e confiar e carregar conosco, é o poder de Deus. Ele é quem excede a tudo e a todos. Mas nós temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Porque nós somos esse vaso de barro. Nós temos um tesouro, nós carregamos esse tesouro. Nós não temos poder em nós mesmos. Então, Paulo, ele faz questão de nos lembrar isso, essa finalidade, o porquê, para que nós possamos nos lembrar que o Senhor Jesus é quem deve ser o centro. Ele é quem deve ser a razão da nossa vida, da nossa existência. Ele é o nosso tesouro, ele é o nosso valor. Ele é o motivo da nossa vida, da nossa pregação e de tudo que nós fazemos. O Senhor Jesus é a razão. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós estamos chegando aí ao final de mais um ano. E com certeza um ano difícil para cada um de nós. Eu não sei o que você enfrentou ao longo desse ano. Eu não sei quais foram as situações que você passou ou ainda tem passado. Mas nós precisamos lembrar que o poder não vem de nós. O poder para vencer, o poder para enfrentar qualquer situação não vem de nós. Esse poder vem de Deus. E ele diz que não é um poder qualquer, ele diz que é um poder que a tudo excede, ou seja, um poder que está acima de todas as coisas, de tudo, de qualquer situação, de qualquer pessoa. Ele é o poder. O nosso poder vem do Senhor Deus. Nós precisamos nos lembrar. E para finalizar, eu quero lembrar um outro texto muito conhecido de cada um de nós, quando nós falamos a respeito de vaso de barro. É um texto que está lá no livro do profeta Jeremias. O capítulo 18, quando Jeremias fala sobre um vaso, o barro nas mãos do oleiro. Então ele diz assim, Jeremias capítulo 18,
Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando então outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então, o Senhor ensina a Jeremias o que era necessário ao povo de Israel. E o que nos é necessário nos lembrar neste momento é que o Senhor é o oleiro e nós continuamos a ser esse vaso de barro. E algo que me chamou muita atenção quando me lembrei desse texto e fui lê-lo novamente. Ele diz lá no versículo 4: mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez. Sabe por quê? Às vezes nós, como cristãos, passamos por situações e a gente pode pensar: poxa Deus, mas eu estou vivendo tudo que o Senhor tem me pedido. Poxa Deus, mas eu estou nas suas mãos, eu estou vivendo de acordo com a sua vontade. E ainda acontece isso, eu ainda vivo isso, eu ainda falho em tal ponto. E esse verso me lembrou muito, me trouxe essa reflexão, na verdade. Mas o vaso de barro se estragou em suas mãos. O vaso, ele pode, em algum momento em que está sendo formado, em algum momento em que o oleiro está ainda com as mãos sobre o barro, formando esse vaso, ele pode se deformar, ele pode ter se estragado, ter alguma deformidade. Mas se como vaso nós continuamos nas mãos do oleiro, nós então temos a oportunidade de ser refeitos. É isso que ele diz. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Mas ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então, nós como esse vaso, que carregamos esse tesouro, o tesouro que é o Senhor Jesus, em que mostramos o poder de Deus através de nós. Como vaso, pode acontecer que no meio do caminho, enquanto estamos na roda, haja alguma deformidade. Mas se houver alguma deformidade, nós só temos a oportunidade de ser refeitos e ser corrigidos e ser ajustados se nós permanecermos nas mãos do oleiro. Se o oleiro pega aquele vaso e já descarta, não existe a possibilidade de renovo, não existe a possibilidade de restauração, não existe a possibilidade de reformular e moldar novamente esse vaso. Mas se nós permanecermos na mão do oleiro, nós vamos viver essa experiência que o Senhor disse a Jeremias. O vaso, ele o refez, ou seja, que o Senhor mostrou a Jeremias. Ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Nós, como vasos de barro, precisamos permanecer nas mãos do oleiro,
para que Ele nos molde segundo a vontade dEle, segundo o seu querer, de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade. E essa é a mensagem que nós temos para o nosso coração neste último domingo de dezembro, neste último domingo de 2020. Talvez ao longo desta caminhada e da sua caminhada com Cristo, eu não estou falando que talvez você não tenha caminhado com Cristo, possa ter aparecido alguma deformidade. E o convite para nós é que nós permaneçamos nas mãos do oleiro, para que nós possamos ser moldados num outro vaso, ser refeitos em um outro vaso, de acordo com a vontade do Senhor, de acordo com a vontade do nosso Deus, porque o poder vem dele, ele é o nosso oleiro, nós somos o barro, nós carregamos o tesouro que é de maior e real valor, é o nosso Senhor Jesus. E por isso, nós precisamos, o Senhor nos pergunta, será que assim como o oleiro fez com este vaso, eu não posso fazer com vocês? Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, como o vaso nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Se nós lermos no decorrer deste capítulo 18, nós vamos ver que o povo de Israel se rebela contra o Senhor e não deseja ser esse vaso. Um coração rebelde, não quebrantado. Mas se nós permanecermos no Senhor, se nós permanecermos nas mãos do nosso oleiro, nós temos a oportunidade de sermos refeitos e de sermos moldados outro vaso. E que assim seja na nossa vida. Vamos orar mais uma vez e eu te convido agora a pensar aí no seu ano, eu te convido agora a pensar como está a sua vida com Deus, como tem sido a sua caminhada. Final de ano é sempre um tempo de reflexão, de autorreflexão, né? Para quando nós olhamos para dentro de nós mesmos. Por isso eu te convido a olhar para dentro de você. Talvez o Senhor te faça essa pergunta hoje. Será que eu não posso agir com você da mesma forma como o oleiro fez com esse barro? Ou seja, será que eu não posso, mesmo diante desta deformidade, te refazer e te moldar um outro vaso de acordo com a minha vontade? Essa é a pergunta do Senhor para você. Esse é o convite do Senhor para mim e para você, para nós, como o vaso nas mãos do oleiro. Assim é o Senhor, assim somos nós nas mãos do Senhor. Pai, nós te agradecemos por todas as coisas que nós vivemos ao longo deste ano. Final de ano é um tempo de tanta reflexão, de nós olharmos para trás e observarmos todas as coisas que nós vivemos. E eu tenho certeza que cada um de nós tem
Quando olha para trás, nós lembramos de tantas situações difíceis ao longo desse ano, tantos momentos inesperados, tantos momentos felizes em que o nosso coração também se encheu de gratidão. E talvez cada um desses momentos tenha colaborado para que exista alguma deformidade em cada um de nós. Mas nós, como teu povo, nos dobramos diante do Senhor e reconhecemos que nós somos, sim, esse vaso de barro, nós somos o barro e o Senhor é o nosso oleiro. Por isso o Senhor olha para dentro de nós, veja, Deus, se existe alguma deformidade, mesmo estando nas tuas mãos. Se houver algo, Senhor, que não esteja de acordo com o teu moldar, que o Senhor nos refaça e que o Senhor nos molde um novo vaso de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Que neste próximo ano, Senhor, no próximo domingo nós já estaremos em um novo ano e que o Senhor esteja conosco. Que o Senhor continue nos moldando, nos refazendo de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Nos permita, Senhor, continuarmos na roda, continuarmos nas tuas mãos. Que nós possamos ter um coração quebrantado, assim como nós cantamos ao início deste culto. Quebrantados por teu amor, reconhecendo que nós não merecemos, mas reconhecemos que nós dependemos e precisamos do teu amor. Por isso, Senhor, nós clamamos ao Senhor de todo o nosso coração. O Senhor é o nosso oleiro. Molda-nos, Deus. Molda as nossas vidas de acordo com a tua boa e perfeita vontade. Tira, Senhor, toda deformidade, tira, Senhor, toda malformação de nós como barro. E que nós possamos nos manter o nosso coração firmes, carregando verdadeiramente o nosso grande tesouro, tesouro de maior valor, que é o Senhor. No teu nome, Senhor Jesus, no teu poderoso nome, é que nós oramos. Faça em nós, cumpra em nós o teu querer, hoje e sempre. Molda-nos, oleiro. Em teu nome nós oramos. Amém. Amém. Nós estamos então chegando ao final de mais um culto. E nós, como igreja, nós desejamos a você, a sua família, um ótimo final de ano, com cuidados necessários para esse tempo, mas que você viva experiências grandiosas com o Senhor e que no ano de 2021 você possa ter o seu coração firmado na palavra do Senhor. Nós clamamos ao Senhor por um ano melhor, nós clamamos ao Senhor por um tempo novo, apesar, ainda da situação que nós temos visto aí no nosso estado, mas nós clamamos ao Senhor por dias melhores e clamamos ao Senhor que na sua vida, que na sua casa, na sua família, você também viva dias melhores e tenha um ótimo final de ano. Que Deus te abençoe, que você viva aí dias felizes no meio dos seus, no meio da sua família. E um grande abraço, que Deus te abençoe. No próximo domingo nós nos encontramos por aqui também.